Pessoal, para resolver os cantos aqui da última camada, quer dizer, das três últimas, né? O ideal é que você faça o quê? Resolva duas primeiro, né? Depois considera aquelas duas que você resolveu como se fosse uma só e olha em relação à terceira, tá? Mas às vezes, por exemplo, eu acabei de fazer as duas primeiras camadas, acertei a paridadezinha lá e agora eu vou para a terceira camada, né? Para a última camada, que são mais três na verdade. Daí o que aconteceu? Olha, a camada no meio, os quatro cantos já estão certos, tá bom? Na primeira camadinha aqui de baixo, o que acontece? Tem dois cantos com a mesma cor aqui, ó, azul e azul, tá? Os outros dois tem que trocar. E na última camada, o que eu tenho? Também tenho dois cantos com a mesma cor, vermelho e vermelho, e o resto tá errado, tá? Então olha, se essas duas camadas, a primeira e a terceira, já estão com dois cantos da mesma cor, eu posso considerar como se elas fossem uma só, porque o que acontecer com uma vai acontecer com outra com os cantos. A gente está vendo só os cantos, tá? Então pense o que você tem agora. Você tem como se fosse uma camada só, que é a primeira e a terceira, com os dois cantos iguais, e a outra camada com todos os cantos iguais, tá? E aí você pode voltar lá nos seus vídeos lá do 3x3x5 e ver que algoritmo que você tem que fazer, né? Eu vou colocar aí no meu site também, eu vou colocar aí embaixo, os algoritmos são os mesmos, né? Do 3x3x5 para 3x3x7, mas estou falando que no vídeo eu não vou fazer todos os casos aqui no vídeo, tá, pessoal? É só para vocês terem a ideia, porque os algoritmos já estão feitos lá. Então, ó, eu tenho uma camada toda certa e na outra eu tenho que trocar dois cantos, né? Como é que eu fazia isso, pessoal? Nesse caso eu lembro que a camada que está certa não importa, né? E a camada que eu tenho dois cantos iguais, eu deixo eles na frente. Lembra? Eu deixo eles na frente e faço o nosso amigo lá, PLLT, certo? Porque aí quando eu fazia isso, eu caía naquele caso que ficava todos os, no caso 3, né? Que era o que? Ficar cantos opostos, certo? Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Primeiro, cantos opostos. Ficava é o caso 2, né? Que tem dois cantos iguais aqui, ó. Tem dois verdes, dois azuis, dois vermelhos. E o resto eu tenho que trocar, né? E aí pronto, pessoal. Caiu nesse caso aqui, eu tenho nas três camadas tenho dois iguais, é como se fosse uma camada só. Ponho tudo do lado esquerdo, os que estão certos, e faço o T. Certo? E aí o que aconteceu? Arrumei os cantos de todas as camadas, pessoal. Sem segredo. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Não vou fazer todos os casos aqui, né? Que tinha aqueles 5 casos lá. Mas é isso que você vai pensar. Às vezes, como só tem 3 possibilidades, ou tá tudo certo, ou tem dois cantos iguais, ou os cantos estão opostos, né? Os iguais estão opostos, né? Porque eles podem estar os iguais um lado do outro ou opostos. Só tem 3 casos. Mas pode acontecer é as 3 estarem diferentes, tá? Mas geralmente já tem duas iguais. Então você considera elas como se fosse uma só e vê o caso com a outra. E faz os mesmos casos do 3x3x5. Tá? Se tiver os 3 diferentes, você escolhe duas, acerta as duas, aí você vai considerar as duas como se fosse uma só. Beleza? Vamos ver os meios então?